Olá, pessoal! Bom, vamos começar então a nossa jornada Educar Sem Caos, né? Eu quero trazer aqui para vocês alguns pontos cegos, vamos colocar assim, que a gente nem imagina, como se fossem alguns erros invisíveis que toda mãe praticamente comete, né? Primeiro, deixa eu me apresentar. Meu nome é Natália Leite, eu sou psicóloga clínica há quase 15 anos. E nessa semana eu quero trazer para vocês assim o caminho para educar sem culpa, sem birra, sem traumas. E hoje eu quero trazer alguns pontos que podem estar atrapalhando ou até mesmo impedindo a gente de ter uma maternidade aí mais leve, tá? Se você está aqui hoje, muito provavelmente você já viveu momentos em que o seu filho não obedece, na grande maioria das vezes, né? Pra gente se sentir aí tão cansada, onde você perde a paciência, onde você grita e depois você se culpa, se arrepende. Momentos em que a gente é de fato sucumbido aí por essa culpa, sente que tá falhando, sente que já tentou de tudo. E talvez esse seja o mais difícil, né, gente? Que é não saber o que fazer de diferente, né? E eu sei que isso muitas vezes parece aquela coisa assim, ai, é bom demais para ser verdade, né? Ou talvez você esteja pensando assim, Natália, você não conhece meu filho. Ou, mas é porque você é psicóloga, né? Então, gente, eu quero trazer para vocês aqui, bem rapidinho mesmo, para a gente entrar no conteúdo, alguns relatos. Primeiro eu vou colocar um áudio aqui, depois eu vou contextualizar vocês. Foi, e hoje ele foi super bem. Então, olha, tá de parabéns, Ná, valeu muito a pena, tem valido muito a pena. Eu sou muito grata mesmo, viu? É, na verdade, é só Deus para te agradecer mesmo, porque eu acho que não há dinheiro nenhum que pague você nessa conquista que para mim foi assim realmente uma conquista que foi eu cheguei um dia pensar que meu ele nunca vai para escola, mas graças a Deus deu tudo certo. Eu só tenho que te agradecer, muitíssimo obrigada mesmo, viu? Então, só para contextualizar, gente, essa mãe, ela já tinha tentado por 3 anos colocar o filho na escola. E aí, todas as vezes que ela levava, né, desde ali do primeiro aninho da criança, era um sofrimento muito intenso da criança, que parecia ali aquela birra, mas a criança de fato estava sofrendo. E a criança chorava tanto a ponto da escola ligar e falar: ó, não tem condição, vem buscar. Isso foi por um ano, isso foi por 2 anos, e esse foi o terceiro ano que ela tinha tentado, e ela falou pra mim, eu cheguei a pensar que ele nunca fosse conseguir ficar na escola, né? É, e esse processo, gente, pelo que eu me lembre, assim, ele durou cerca de um mês, mais ou menos, né? Foi, se eu não me engano, nós tivemos aí a primeira conversa no dia 17 de fevereiro e essa mensagem foi enviada no dia 20 de março, né? Então aí um mês e 3 dias, mais ou menos, né? Para vocês verem como isso é possível de fato, né? E agora eu vou colocar aqui para vocês esse outro relato. E esse relato, gente, é de um garoto lindo, que ele tinha, assim, muita dificuldade em lidar com a frustração, uma seletividade alimentar bem importante, dificuldade sensorial, atrasos na escola e crises, assim, de birras muito fortes mesmo, tá? É, e aí, né, tão bacana receber aí essa devolutiva. E eu vou colocar mais um aqui rapidinho para vocês. Esse relato aqui é de uma mãe, gente, que o filho ele toma uma medicação.
por conta de convulsões, essas coisas, e essa medicação ela altera muito o humor da criança, deixando a criança muito mais irritada, muito mais agressiva. E aí, por conta dessa medicação, a mãe achava que assim, não tem o que fazer, né? É um remédio que tá mexendo com a criança. Mas foi uma situação também que apenas com as intervenções ali com a mãe. Eu lembro que no início o pai era bem resistente. Ele, não precisa disso, que frescura, nananã e tal. E aí a mãe começou a se posicionar de uma forma diferente. O pai começou a ver o resultado, também embarcou ali. E a coisa fluiu e funcionou muito, muito, muito bem. Tanto que vocês veem aí esse relato, né? Então são só alguns exemplos, gente, para vocês verem que é possível, tá? Mas não que seja fácil, tá? Talvez é a coisa mais difícil que a gente vai fazer na nossa vida. Mas se a gente pensar o seguinte, que para aprender a dirigir, a gente aceita ali ajuda, a gente aceita alguém que nos ensine a fazer para aprender a fazer uma comida, né? A gente vai lá e pergunta para alguém, olha, como que eu faço isso? E a maternidade é uma coisa que a gente quer dar conta sozinho, né? A gente fala, não, deixa que eu me viro, que eu aprendo. E é claro que a gente aprende, cada um desenvolve a sua maternidade da melhor forma possível. Mas existem também agentes facilitadores, né? E é o que eu quero ser aqui para vocês, uma agente facilitadora nesse processo, tá? E entrando nesse ponto, né, eu quero trazer também bem rapidinho aqui para vocês o meu porquê, que é algo que eu gosto de trazer. Por quê, Natália? Por que que você decidiu falar sobre isso? Por que que você decidiu dar essas lives gratuitas? Por que falar sobre isso no Instagram? É um tema muito espinhoso, gente, embora talvez para muitos pareça que não, mas é muito difícil você falar sobre maternidade onde cada um desenvolve a sua e aonde qualquer coisa que seja diferente disso, muitas vezes soa como uma afronta, como um ataque, né? Mesmo que a gente às vezes, eu no caso, seja sempre pautada na ciência, mas enfim, quero trazer aqui para vocês o meu porquê. É, Quando eu era criança, gente, eu fui uma criança que apanhei muito, 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 fiquei muito de castigo. E eu sei que a minha mãe me ama, eu sei que ela sempre me amou, e tudo que ela fez é o que ela sabia, é o que ela tinha recebido, né? Assim como muitos de nós aqui tiveram essa criação, né? E quando eu trago isso como meu porquê, como meu propósito, é porque eu lembro que quando eu era criança, adolescente, eu pensava assim, nossa, eu nunca vou fazer isso com os meus filhos. E aí, quando eu fui mãe, eu pensei, tá, se eu não fizer isso, eu faço o quê? Qual que é o certo? Mesmo eu já sendo psicóloga há quase 10 anos na época que eu tive o meu primeiro filho, a teoria ela diverge muito da prática, né? A hora que você fala, tá, não bate, conversa, tá, mas e aí você vê aquilo não resolvendo, e aí você vê a birra, e aí você vê, enfim. E foi aí que eu comecei a estudar muito a fundo essa parte da neurociência, do desenvolvimento infantil, do cérebro, muito além da teoria da psicologia, porque essa prática, a gente não acessa isso na faculdade, né? Então, eu tenho uma história pessoal envolvendo isso, que de fato, assim, foi algo que eu tive que descobrir na prática, mesmo com muitas teorias ali, mesmo já atuando como psicóloga infantil há muitos anos, a hora que eu me deparei ali no dia a dia, eu tive que me redescobrir como pessoa, né? Enfim, então esse é o meu porquê. Eu tenho um propósito muito pessoal em volta disso tudo. E é por isso que eu faço, e se Deus me permitir, eu vou continuar fazendo. E eu peço muito que Deus me dê sabedoria, me direcione para conseguir de fato ajudar o máximo de mães possível, tá bom? Enfim, né? Peraí, gente. Pronto. Tava. Bom, vamos lá. Então, né, vamos ao que interessa. É, eu lembro que eu tentava conversar, eu tentava acolher, eu tentava ignorar, eu tentava ser firme e nada parece que funcionava, né, de forma aí considerável, né. É, e aí, gente, estudando tudo isso, eu entendi que as crianças, elas não desobedecem porque elas querem. Acordei no belo dia e decidi assim, vou desobedecer. Óbvio que não, né? Elas simplesmente não sabem obedecer. Olha que doido isso, né? Quantas vezes, gente, eu já ouvi dos meus pacientinhos assim, tia, eu não sei porque eu faço isso, eu não quero mais fazer isso.
E isso, gente, acontece porque falta uma habilidade, talvez a habilidade de controle inibitório, né? E é isso que eu quero trazer tudo aqui para vocês. Então, eu quero trazer alguns pontos para a gente se atentar, que são divisores de água, assim, ó, verdadeiramente na criação dos nossos filhos, tá? Primeiro ponto, quando a gente educa pela culpa, ah, a gente trabalha fora, ou a gente fica em casa, mas é uma demanda infinita de coisas para fazer em casa, né? Então a criança, mãe, vem cá, mãe, não sei o quê, mãe, não sei o quê, e a gente espera, 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 ou simplesmente a gente não dá conta, gente. Quantas vezes eu já ouvi das mães, Natália, eu não gosto de sentar e brincar. Né? E muitas vezes a gente educa pela culpa, porque depois a gente fala, nossa, mas eu tava aqui e não brinquei. Ou, nossa, eu já fiquei o dia inteiro fora, agora eu vou chegar e brigar com meu filho. Então, o que que acontece? Muitas vezes a gente evita frustrar a criança, porque, poxa, eu já fiquei fora o dia inteiro, agora eu vou chegar e vou falar não. Ou às vezes a gente evita, de fato, né, o não. São pensamentos que nos assombram aí, né? Quando a gente educa pela culpa, a gente acaba não dando para os nossos filhos aquilo que eles precisam, porque a gente está, de fato, ali num movimento muito mais irracional, né? A culpa faz a gente querer aliviar pequenos desconfortos, mas ela não ensina os nossos filhos a lidar com eles, tá? Um segundo ponto, gente, que eu acredito que seja muito importante, que eu quero trazer para vocês, é quando a gente educa com insegurança, com aquele medo de traumatizar, como a gente veio muitas vezes de uma geração em que teve ali uma repressão, né? Muitas vezes ali aquele autoritarismo, a gente passou a confundir o limite, o amor com a falta de limite, na verdade, né? Como se o limite, tudo que a gente falasse não, tudo que a gente tentasse estabelecer um limite fosse excessivo. Nossa, mas se eu fizer isso, meu filho vai ficar traumatizado. Nossa, mas se eu falar tal coisa, não vai traumatizar. Enfim, quando a gente passa a educar com esse medo cego mesmo, né, por esse medo, a gente também não consegue dar para os nossos filhos aquilo que ele precisa. E é um medo que cega a gente, que confunde, é diferente da preocupação. Natália, mas eu tenho essa preocupação. A preocupação ela é importante, porque ela é um sinal de alerta. Mas muitas vezes a gente está educando cega por esse medo. E aí a gente acaba, como eu falei, ficando vulnerável demais e não conseguindo dar para os nossos filhos aquilo que eles precisam receber. Tá? Então vamos tomar muito cuidado para não confundir amor com falta de limites. Porque evitar os nossos filhos de se frustrar, evitar contrariar, evitar dizer não, o limite ele organiza o cérebro. A falta de limite ela faz com que a criança fique completamente insegura, fique perdida e até mesmo não se sinta amada, tá? Imagina, gente, uma situação assim, onde uma criança, vamos supor que isso fosse possível, tá? Uma criança chega no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Quem aqui já foi para lá? É um lugar, uma imensidão, né? Que você olha para um lado e fala, meu Deus, para onde que eu vou? É trocentos andares, é não sei quantos terminais. Imagina que uma criança desceu de um avião ali e aí ela tá completamente perdida. Vamos supor que ela entrou sozinha naquele avião e ela tá completamente perdida. Um lugar imenso que eu não sei para que direção eu vou. A criança, quando a gente não estabelece limites, é a mesma coisa, é a mesma sensação. Para onde que eu vou? O que que eu faço? Pode parecer que não estabelecer limite é dar liberdade. Mas não, gente, para um cérebro imaturo, para um cérebro em desenvolvimento, é desesperador. Tá? Então, por mais que pareça que a criança não queira o limite, porque a gente não quer, ninguém quer que alguém chegue e fale assim, ó, você tem que ficar nessa área aqui, porque se você for para lá é perigoso. A gente fala, não, mas eu quero ir para lá, eu quero descobrir o mundo. Mas quando a gente fala assim, ó, é importante que você fique nesse limite, eu me sinto protegida, eu me sinto direcionado, tá? Então, a gente precisa lembrar disso, não para que a gente feche a criança num mundo pequeno, não é isso, mas para que a gente estabeleça limites de segurança. Natália, qual é a dosagem disso tudo? Vamos falar sobre tudo isso, tá? E aí, qual que é o grande problema disso tudo? Vamos colocar assim, né? Quando a gente tem medo, a gente evita limite, a gente evita o confronto, a gente evita a firmeza. E na tentativa de não ferir,
a gente acaba deixando de formar o cérebro nas questões que eles precisam ser formados, na questão que o cérebro de fato precisa ser formado, tá? Outro ponto, gente, que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Eu sei que muitas vezes a gente espera numa live receber tudo aquilo que eu tenho que fazer. Só que eu costumo dizer que antes da gente entender aquilo que a gente tem que fazer, a gente precisa entender o que a gente não pode fazer. E é muito difícil, é o principal confronto, porque é o que primeiro a gente faz. Então, primeiro a gente faz o que talvez não seria o ideal, para depois a gente fazer o que é o ideal. Só que aí as coisas já ficam muito confundidas, porque se eu faço o errado para fazer o certo, é como se o certo fosse anulado. Então, por isso que essa live ela é tão importante, tá? Então, outro ponto que eu quero trazer para vocês é educar no cansaço. Então eu chego extremamente cansada em casa do trabalho, ou eu passei o dia inteiro em casa fazendo aquelas coisas infinitas que se tem para fazer em casa, que de fato nunca tem fim. E eu tô extremamente cansada e falo assim: "Ai, deixa. Deixa". Criança começa a fazer aquela birra e eu falo: "Ai, deixa. Hoje não dá. Hoje dá o que essa criança quer, porque eu tô sem condições". E aí no outro dia eu chego e falo assim: "Não, chega, hoje não. Hoje isso tem que acabar, hoje eu vou ser firme". A criança ela não sabe que mood que tá funcionando o seu cérebro, né? Que humor que a gente tá ali. Então, se hoje eu faço a birra e eu ganho, amanhã eu vou tentar de novo, porque o meu cérebro entendeu que eu consegui. Mas aí naquele dia eu não consegui. Então eu vou escalar a birra, vou escalonar para que eu. Ué, porque se deu certo e não tá dando certo, eu tenho que fazer mais forte, né? Então a gente muitas vezes cede, deixa passar, ignora, negocia o que não deveria ser negociado. E aí o cansaço faz a gente escolher sempre o alívio momentâneo. E aí a gente paga um preço muito, muito, muito alto depois. Muitas vezes esse alívio momentâneo ele também se torna excesso de telas, tá? Daria para mais uma live de mais uma hora, pelo menos, falar sobre as questões do excesso de telas, tá? Então, quando a gente educa pelo cansaço, a gente também cai em algumas ciladas e a gente confunde os nossos filhos. A criança nunca sabe se ela vai conseguir, se ela não vai. Natália, tá, mas eu tô cansada. E aí, o que eu faço com esse cansaço? A gente toma consciência. Eu tô cansada, mas o que meu filho precisa? Eu preciso falar esse não. Nossa, que canseira. Parece que eu não vou aguentar, mas eu preciso falar isso não. Ou eu preciso. Eu não posso deixar isso passar, né? Ele, sei lá, agiu de tal maneira, eu não posso simplesmente ignorar. O que eu tenho que fazer, né? Outra coisa, gente, é educar apagando incêndio. Então, começou a birra, agora vamos lá. O que eu preciso fazer para resolver esse comportamento? Muitas mães só agem quando o comportamento explode, quando a situação chega. Quando vem a birra, quando vem a agressividade, quando vem o enfrentamento, quando estabelece o caos. Mas o comportamento, gente, ele não nasce no momento da crise. Ele é construído muito antes. E aí você tenta manter a calma, até que você explode. E aí a gente fica nesse ciclo, porque daí eu tento, eu me conscientizo, mas eu explodo. E aí vem a culpa. Aí eu grito, aí eu ameaço, aí eu entro com punição, aí eu me culpo. E aí eu tento compensar. E aí a gente entra no ciclo da culpa que eu falei agora lá atrás, né? Então, a gente precisa entender que existe um cérebro que precisa receber habilidades para que ele consiga ter um comportamento diferente diante da crise, tá? E não tentar resolver a situação na hora da crise. Outro ponto, as ameaças. Ameaçar achando que tá sendo firme, Natália, mas eu sou firme. Eu falo para ele, se você não parar, você vai apanhar. Mas você bate? Não, né, Natália? Ah, Natália, então eu tenho que bater. Não, gente, você não tem que ameaçar. Né? Então, se eu falo uma coisa que eu não vou fazer, o que eu sempre falo, falou, faça. A criança vai pagar para ver. É a função deles. Então não fala que vai bater. Óbvio, não vai bater. Não fala que vai bater. Se você não parar, eu vou largar você aqui sozinho e eu vou embora. Gente, eles percebem muito rapidamente que isso não é verdade. Eu ouvi uma vez de uma criança de 5 anos. Tia, minha mãe só fala, ela não faz. E isso não foi só uma vez. Eu já ouvi
de formas diferentes a mesma coisa, tá? Eles entendem muito rápido, gente. As crianças são inteligentíssimas. A gente não pode é, menosprezar a inteligência dessa molecada, não, tá? Eles já nasceram com os chipzinhos muito além dos nossos. Então, cuidado para não confundir a ameaça com firmeza. Ah, na hora, muitas vezes, a criança até para, só que ela não está aprendendo nada. E aí esse comportamento volta, e aí eu ameaço, e aí eu volto, aí o comportamento volta, e, enfim. E até que a criança até para de responder à ameaça, porque ela já entendeu que aquilo não é real, tá? A ameaça ela até interrompe o comportamento por um tempo, mas não constrói uma maturidade emocional. E quando a criança entende que para de funcionar, aí a gente tem um outro grande problema, tá? Outro ponto. Educar com informação solta. Então eu pego uma coisa que eu vi aqui, com outra coisa que eu vi aqui, com outra dica que eu vi ali na internet, porque teve uma pessoa que falou que eu não posso falar não. Aí teve uma outra pessoa que falou que eu tenho que conversar com meu filho enquanto ele tá dormindo. Aí teve uma outra pessoa que falou que eu tenho que pôr meu filho pra ir para dormir junto comigo. Aí teve outra pessoa que falou que cada criança tem seu tempo. E aí ele vai desfraldar quando ele quiser, quando ele estiver pronto para isso. E aí, gente, cuidado, cuidado para não educar com dica solta. E eu sei que hoje a gente padece do mal do excesso de informação. Só que isso não é um mal, isso é um bem. O que a gente precisa fazer com isso então? Buscar fontes. Então tá, essa moça me falou isso. Ela é uma profissional na área? Ou ela é uma mãe com a melhor das intenções? Tá, ela tá falando isso porque deu certo com ela, porque é um método talvez replicável e que já deu certo com centenas de pessoas. Então a gente precisa se atentar e se fazer algumas perguntas antes de sair implementando coisas, tá? A gente vê teorias das mais absurdas. E quando a gente estuda neurociência, a gente vê que algumas coisas vêm completamente contra, completamente oposta às necessidades do cérebro. E aí a gente se sente praticamente enxugando gelo, porque a gente fala, não, gente. E ciência é ciência, ponto. Ciência não se discute, não tem assim, ó, talvez o 1 mais 1 seja 3. Não. A ciência é ciência. A gente está sempre, muitas vezes, o que a gente muda é porque a gente está descobrindo mais coisas. A ciência, ela pode evoluir, e claro, a gente sempre espera que ela evolua, mas a gente não está falando de achismos ou de coisas, deu certo para mim aqui em casa, enfim. Então, se atentem a isso, e até mesmo de profissionais, que linha que essa pessoa segue, ela é compatível com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu espero, tá? Cuidado, gente, com dicas aí, vídeos, conselhos, ou tal do aqui em casa deu certo. Porque muitas vezes eu aplico num dia, eu abandono no outro, não sustento, ou isso não é sustentável, né? Que nem teve uma era aí da psicologia positiva, da educação positiva. Entenda, a psicologia positiva ela é muito boa, mas a gente tem que tomar muito cuidado com o que fizeram dela, tá? Não pode dizer não para criança. Não poder dizer não para criança é diferente de não estabelecer limites. Como que eu estabeleço limite sem falar não? Então isso foi confundido com eu não falo não e não estabeleço limite. E aí as crianças começaram a se desregular de uma tal maneira e a escalonar o sofrimento e aí a gente teve que recuar nisso, não porque a psicologia positiva está errada, mas porque o que foi interpretado nela, tá? Então a gente tem que entender assim, tá? Eu consigo sustentar isso, tá? Isso é algo que de fato vai fazer sentido no meu dia a dia? Então a gente precisa pensar muito nisso. Tem dicas que muitas vezes alivia, mas ela não sustenta uma transformação, ela não sustenta a construção de um cérebro saudável, tá? Outra coisa, gente, que também é importante de colocar aqui para vocês é quando a gente normaliza o caos. Porque se eu normalizo o caos, e eu acredito que não é o caso de vocês, porque vocês estão aqui porque vocês não querem mais o caos, né? Mas quantas vezes
A gente já não ouviu de alguém assim, ah, é assim mesmo, faz parte. Ah, criança é assim. Criança é assim como? Criança se movimenta, criança precisa de movimento, criança fala, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não normalizar o viver gritando, o viver no caos, o viver em guerra, o viver esgotado, porque isso sim vai gerar traumas, isso sim pode gerar consequências não saudáveis no desenvolvimento do meu filho, porque eu não estou ensinando ele, tá? Eu simplesmente estou deixando, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, vamos ver até onde isso vai. E aí lá na adolescência eu vou parar para olhar e falar, nossa, será que eu devia ter feito alguma coisa, tá? Então vamos se atentar muito a isso, porque a gente tem o ser humano, ele é tão adaptatível, tão adaptável, talvez, que a gente tem uma tendência a se adaptar também e a gente normaliza o caos, a gente normaliza o sofrimento, tá? E não precisa ser assim, não é para ser assim, tá? Existe sim um caminho para que isso seja diferente, tá bom? Ai, Natália, mais isso. Gente, como eu falei para vocês, assim, ó, não sou eu, é um caminho da neurociência, onde é algo replicável. E eu já tive experiências aqui, ó, eu fiz um levantamento, acho que no mês passado, eu já direcionei mais de 1.700 famílias. Se eu não me engano, foram 1.713 famílias, porque a gente tem um prontuário e eu estava mudando o prontuário de lugar e eu parei para olhar e eu falei, deixa eu contar isso daqui. Gente, mais de 1.713 famílias, com mais de centenas de mensagens de devolutivas mesmo, né? Porque tem pessoas que a gente orienta e a pessoa fala, caramba, não imaginava isso. E a gente cuida ali daquela pessoa e a gente vê o retorno e tem situações que a gente orienta e a própria pessoa também já nos dá esse relato. Enfim, então a gente precisa entender que não é normal e não precisa ser dessa maneira, tá? Outro ponto, gente, é acreditar que o tempo vai resolver. Entra um pouco aí no que eu disse agora para vocês, né? Que a gente normaliza e a gente escuta frases no senso comum como: ah, cada criança tem seu tempo. Ah, ela não tá obedecendo ainda? E daqui a pouco ela obedece. Ah, ela tá fazendo birra? Daqui a pouco a birra passa, é só fase. Gente, igual num videogame. Se você sentar na frente do videogame e quiser mudar de fase, você sentar e ficar só olhando, sem fazer nada, o videogame vai mudar de fase sozinho? Não vai. Cada fase vai ficando mais difícil, por sinal, né? Só que a gente precisa intervir para que essa fase seja superada. Então, eu dou aquilo que o cérebro precisa, eu construo um suporte, uma base, e aí essa fase ela é superada e a gente passa para outra fase, para outra fase, para outra fase. Ai, Natália, mas os nossos pais não sabiam de nada disso. Sim, só que a nossa vida era mais difícil. A gente não tinha acesso a informações, a gente passava muito mais tempo brincando do que nas telas. A gente tinha que expor o nosso cérebro a muito mais situações aonde ele foi se constituindo dessa maneira. Hoje a gente tem o ônus e o bônus da evolução tecnológica, e um dos ônus é a questão do cérebro estar cada vez mais preguiçoso. É a primeira vez na história da humanidade que o QI dos nossos filhos, da geração posterior, é menor do que o QI da geração anterior. O que é o QI? É um índice que é algo que avalia o nosso percentil aí de inteligência. Ai, Natália, mas isso, não é só por aí que a gente avalia. Eu entendo, mas é algo que a gente consegue quantificar. E isso a gente tem que se perguntar por quê? Se nunca na história, gente, todas as vezes a geração subsequente ela tem pelo menos 1 ou 2 pontos de QI acima da geração anterior. É a primeira vez na história que nós estamos tendo uma geração com QI inferior. Algo de errado não tá certo, né? Então a gente precisa, tá, mas por quê? Tá? Então, a gente precisa sair desse movimento confortável de achar que o tempo vai resolver tudo. É fase, vai passar, cada criança tem seu tempo, algumas coisas passam, mas as habilidades emocionais, elas não aparecem sozinhas. Hoje a gente vê adultos fazendo birras, hoje a gente vê adulto com zero controle inibitório. Por que que um adulto se acha no direito de agredir uma mulher porque ele tá nervoso? Isso é total falta de autocontrole. E esse adulto foi uma criança um dia que foi
muito provavelmente amado, né? Não todos, não sei a história de todos eles, mas eu já vi mães assim falando, Natália, eu não criei meu filho assim, né? O ambiente não educa, tá? Quer dizer, o tempo não educa, o ambiente educa, o tempo não educa, tá bom? O ambiente sim. E o mais perigoso é que tudo isso é cuidado, é amor, é a forma como a gente aprendeu, como a gente sobreviveu. Mas sem direção, o cuidado ele não é construído. E eu não tô falando isso, gente, pelo amor de Deus, para gerar culpa. Ai, meu Deus, nossa, eu pensava isso, quantas coisas eu deixei passar. Não, eu tô falando isso para vocês para mostrar que de fato existe um caminho diferente, para trazer consciência, porque a partir da consciência a gente consegue recalcular a rota, tá? Porque quando você entende, quando você percebe que é possível, a gente pensa assim, tá, então é só eu aprender o caminho, tá bom? Quando eu penso assim, nossa, é possível dirigir, então é só eu sentar e aprender. Significa que vai ser fácil? Não. Eu, por exemplo, sempre tive uma dificuldade muito grande com o inglês, muito grande. Eu descobri depois de adulta que eu tenho um déficit de processamento auditivo. Não é o quanto eu escuto, é o tempo que o meu cérebro demora para processar o que eu escuto. São milésimos de segundos, mas apenas nesse ouvido. Nesse outro aqui, tudo ok. Então eu nunca tive dificuldades de aprendizado e tal, tal, tal. Mas o inglês, que é um novo idioma que tira o meu cérebro ali completamente daquilo que ele está habituado, era algo assim, 1000 vezes mais difícil do que para uma pessoa que não tem essa questão do processamento auditivo. E aí, quando eu entendi isso, eu pensei, tá, então é possível. Porque, gente, quantas vezes eu falava assim pra mim, não adianta, isso não é pra você. Esquece, você nunca vai aprender isso. Quando eu entendi, não, é possível. Só é difícil, mas é possível. Eu passei a falar, tá, então você vai encarar esse difícil. Você quer muito isso? Então você encara esse difícil, tá? E hoje eu colho os frutos disso. Longe de chegar ainda onde eu gostaria. Já faz 2 anos que eu tenho contato com o inglês praticamente diariamente. Mas hoje eu posso dizer que eu já li 9 livros em inglês. E eu falo isso com muito orgulho, porque eu não achava que seria possível nem ler uma frase. Hoje eu posso dizer que eu assisto filmes em inglês com legenda em inglês ou sem legenda, apenas em inglês. Mas estou longe de ser fluente. Mas eu sei, eu consigo ver os avanços, tá? Então a gente precisa entender que o que meu filho ainda não aprendeu até aqui, tá? Eu preciso me perguntar qual a habilidade que ainda tá faltando nele. Antes de eu apenas reagir ao comportamento, antes de eu olhar apenas para assim, ó, eu quero que esse comportamento mude. Não, eu preciso me perguntar qual habilidade meu filho ainda não aprendeu. Ele já aprendeu a lidar com a frustração? Ele já aprendeu a lidar com não? Ele tem controle inibitório? Ou seja, ele consegue se controlar antes de agir? Não, então eu preciso ensiná-lo a isso. Quando a gente precisa entender assim, ó, que quando as mães começam a olhar para esses pontos, o comportamento muda. Então, como, Natália? Quando a casa muda, a, a relação muda, o comportamento muda. Então, é como se fosse uma engrenagem. Nada vira sozinho. Eu não consigo movimentar sem que tudo se movimente comigo, tá? Então, eu entendo o que meu filho precisa e eu passo a dar ele o que ele precisa. E não o que ele quer ou o que eu quero dar porque eu tô cansada, porque eu tô culpada, porque eu amo fazer, sei lá, tal coisa e eu quero dar isso pra ele. Não, eu dou o que ele precisa. Putz, nesse momento eu percebi que ele não tem tal habilidade. Então eu preciso dar isso que ele precisa. E aí, a partir do momento que a gente muda, Natália, mas eu não sou obrigada a mudar sozinho, mas meu marido também tem que mudar. Mas pode começar em você. Você tá aqui. Quem é que é o agente de mudança? Nós podemos ser. E nada muda sozinho. Entendam isso. Nada muda sozinho. A partir do momento que alguém começa a virar a engrenagem, outro alguém vem atrás e essa engrenagem muda. E aí a casa muda e a relação muda, tá? Na próxima aula, gente, eu quero trazer para vocês algo muito mais aprofundado, de certa forma, em como preparar o cérebro da criança antes da crise acontecer.
tá? Hoje eu trouxe para vocês alguns pontos que são de extrema importância antes da gente preparar esse cérebro. Porque, como eu falei, não adianta eu entregar, tá, esse é o certo. Então eu não posso gritar com meu filho. Tá, beleza. Mas eu também não sei como eu faço certo, mas como que eu não grito com meu filho se eu fico irritada? E aí a gente não consegue sustentar isso. Então vamos começar entendendo os pontos importantes, porque a gente vai olhar para esses pontos como adultos e aí a gente vai dar o que a criança precisa. Porque além das vezes a gente esperar que o adulto mude, a gente quer que a criança mude sozinha. Né? Então, não, Natália, eu não preciso de terapia. Quem precisa é o meu filho. Sim, seu filho precisa porque o ambiente está desordenado. Não, Natália, meu filho. Não estou dizendo que toda criança que está em terapia, o problema são dos pais. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que o adulto conseguindo direcionar e mudar esse ambiente, a criança muda. E não tem como, gente. É uma relação causa e efeito, tá? Então, na próxima aula, eu vou trazer para vocês como preparar o cérebro da criança antes da crise, como desenvolver obediência com segurança emocional, e como que a criança passa a obedecer sem ser através da ameaça, da punição, do castigo, porque sim, existe um caminho e é isso que nós vamos nos aprofundar na próxima live depois da manhã, tá bom? E se essa live fez sentido para vocês, eu gostaria que vocês comentassem, mandassem. Eu vou abrir depois rapidinho ali o grupo para que vocês possam comentar sobre isso, trazer qual foi o maior aprendizado, se teve algo aí que marcou vocês. Enfim, tá? Se vocês puderem, esse feedback é muito, muito, muito importante para os próximos conteúdos. E vejo vocês na próxima live. Um beijo, tchau, tchau.